Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão doidos para voltar para a aula, né? Voltar às nossas atividades normais, mas ainda não dá. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu recebi um retorno da Andréia, que tem muita gente com dúvida em monômio, polinômio, enfim. Aí eu resolvi fazer o seguinte: dar uma pausa em tudo e dar uma revisão de tudo que a gente viu. Faltou ainda divisão de monômio por monômio e que eu não botei nessa, que eu tinha já preparei, esqueci de colocar. E também faltou potência, tá? Mas eu vi um apanhado de tudo aquilo que a gente viu. Tem essas coisinhas que estão faltando. E nesses exercícios da apostila que eu passei para vocês, tem uma revisão de tudo isso da parte de monômio e a parte de polinômio. Então eu queria que vocês fizessem para ver quais são as dúvidas. Eu vou corrigir tudo isso na próxima aula. Parei de dar matéria nova, entendeu? Para tirar as dúvidas de vocês. Vou corrigir todos os exercícios dessa apostila que eu passei, tá? E para vocês terem uma ideia, a gente vai corrigir tudo direitinho. Eu vou explicar tudo direitinho para ver se tiram as dúvidas que vocês ainda têm, tá bom? Eu nessa semana que vai entrar, essa semana ainda, na próxima aula, lá para sexta-feira, eu estou lançando uma outra aula com a correção de tudo para vocês terem bastante tempo de fazer, tá? Então, sexta-feira eu lanço uma aula com a correção de todos esses exercícios que eu passei agora. E na próxima semana eu vou entrar em matéria nova, tá bom? Espero que todos estejam bem, graças a Deus. Vamos pedir ao Pai do Céu sempre a nossa oração, que eu vou fazer logo após o meu comentário, tá bom? Fiquem com Deus. No silêncio desta prece, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a saúde e o perdão. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva, prudente. Quero ver além das aparências, mestre, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão boa e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam em mim a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Oi, gente, vamos lá. Então, nessa aula 20, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uns exercícios resolvidos, fazendo uma revisão de toda a matéria dada, tá? Porque quem tiver dificuldade, já tira as dificuldades todinhas que tiver, tá bom? Ó, o primeiro exercício é o seguinte: dados os números, aí eu dou 0, menos 5, menos 12 sobre 2, 4 terços, 0,333, 1,23456, vai por aí, pi, 4 meios, 6, 0,3, 0,14 contra 5, que é a outra dízima, raiz quadrada de menos 9, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25 e a raiz cúbica de menos 16, raiz quadrada de menos 4, tá? Eu pergunto quais são os números naturais. Gente, números naturais são aqueles que são inteirinhos. 0. Aí eu digo, por que você botou 4 meios? Porque, olha, 4 dividido por 2, está aqui embaixo nos cálculos, dá 2. Se eu dividir 4 por 2, dá 2. Por isso que ele é um número natural, tá? O 6, que ele é inteirinho, acho que não tem dúvida, é a raiz de 25. Por que a raiz de 25 é? Porque a raiz de 25 é 5, gente. O que é raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é 5, tá? Por isso que os números naturais são aqueles ali, tá bom? Aqueles todos naturais são esses. Os inteiros são todos os naturais, ó, por isso que eu botei todos eles, porque o natural é um subconjunto dos inteiros, mais os negativos inteirinhos, por isso que eu botei menos 5, menos 12 sobre 2. Por que menos 12 sobre 2? Porque menos 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 2 dá menos 6. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. E coloquei também a raiz cúbica de menos 16. Vamos olhar lá embaixo. Eu disse para vocês o seguinte, que não tem raiz quadrada de um número negativo, quando o índice é par. Mas quando o índice é ímpar, tem sim, tá? Então, quem é a raiz cúbica de menos 16? É o número que multiplicado 3 vezes dá 16, que é o menos 4. Menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que dá menos 16. Então, a raiz cúbica dá menos 4. E menos 4 é um número inteiro. Por isso que a raiz cúbica de menos 16 é um número inteiro. Tá bom?
Racional, gente, racional são todos os naturais, por isso que eu botei tudo aqui, todos inteiros, mais as frações, lembra? Mais os decimais exatos, mais as dízimas periódicas, por isso que são todos esses aí, tá? Depois eu falo irracional. Irracional é o que não é racional. Por exemplo, a raiz de 5, que ela não tem raiz quadrada exata. 1,23456, que não é dízima periódica, é um número que vai sempre se repetindo, mas não tem um período, um número que sempre se repita. E o π. O π, gente, é aquele número que nós vamos aprender na circunferência, que vocês já devem ter ouvido falar, que é da circunferência, que a gente vai ver depois. Então, π é sempre um número irracional, tá bom? Tem os cálculos aí embaixo que eu fiz. E aí eu pergunto quais são os reais. Gente, real é todo número que a gente conhece, menos a raiz quadrada de número negativo, porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê negativo. É sempre positivo. Então, a raiz quadrada de menos 4 é a raiz quadrada de menos 9. Tá bom? Bom, o segundo exercício eu digo assim: dadas as retas abaixo, classifique-as em concorrentes, coincidentes ou paralelas. Lembra que a gente viu isso? Duas retas se cruzam num ponto P, A e a B, então elas são concorrentes, elas têm esse ponto P em comum. Por isso que eu botei ali, ó. Resposta: concorrentes. A interseção B. A interseção é que está nas duas ao mesmo tempo. É o único ponto P, tá? A de baixo, olha só, elas não têm ponto em comum. Então, elas são paralelas. R interseção S, quer dizer, qual é o ponto que eles têm em comum? Nenhum. Por isso que é o vazio. Lembra que eu dei até falei com vocês da rua, da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Barata Ribeiro, que elas são paralelas? Tá? E das concorrentes, eu disse que era Nossa Senhora de Copacabana com a Ronald de Carvalho, tá? E coincidente é quando uma está em cima da outra, por isso que eu botei R coincidindo, isso aqui coincide com S, tá? Então, R interseção S vai ser toda R ou toda S, porque todos os pontos de R pertencem a S, e todos os pontos de S pertencem a R, tá bom? Bom, número 3, lembra que a gente falou também em complemento e suplemento. Quando eu tenho um ângulo assim, esse ângulo todo aqui, o ângulo ABD, ele é um ângulo de 90 graus. E eu tenho dois ângulos aqui, dividido em dois ângulos, que é o ABC e o CBD. Esses ângulos formam, a soma deles é igual a 90 graus. Isso são chamados ângulos complementares, quando a soma é igual a 90 graus. Por isso que eu botei ali, para calcular o valor de x e de cada ângulo. Como a soma dos ângulos dele é 90 graus, eu coloquei x mais 30 mais x mais 40 igual a 90. Agora eu estou diante de uma equação do primeiro grau. Eu deixo quem tem x de um lado e passo quem não tem para o outro. Por isso que ficou, x mais x é igual a 90, que já está do lado de cá, mais 30 foi para lá, virou menos 30, mais 40 foi para lá, virou menos 40. X mais x, gente, aqueles termos semelhantes. 1 mais 1, 2, 2x, tá? 90 menos 30, 60 menos 40. Só que 60 menos 40 é 20. Aqui eu tenho multiplicação. 2 vezes x é igual a 20. É como se fosse assim. 2 bolsas custam 20 reais. Qual o preço de uma bolsa? X dividido, 20 dividido por 2. Tá bom? Que é 10. Aí eu quero a medida de ABC. Agora eu vou fazer como se fosse valor numérico. No lugar do x eu vou colocar 10, que a gente aprendeu. E no lugar de outro x eu vou colocar 10 também. Então vamos lá, medida de ABC, desse aqui, ó, ABC. No lugar do x eu coloquei 10. 10 mais 30, ó, 40. Então o primeiro ângulo é 40. No lugar do x eu coloquei 10. 10 mais 40, 10 mais 40, 50. Certo? Bom, no de baixo eu tenho dois ângulos suplementares, porque a soma deles é 180, que é um ângulo de meia volta. O ângulo de volta inteira é 360, meia volta 180. Então, como AOC, esse ângulo enorme aqui, é um ângulo de meia volta, ele mede 180, então eles são suplementares. A soma deles é igual a 180, por isso que eu somei ali, ó, x mais 80 mais x mais 20 igual a 180. Aí eu botei lá, x mais x, né, é igual a 180 menos 80 menos 20, passei para lá. X mais x, 2x, 180 menos 80, 100, menos 20, 80.
Se 2 vezes x é igual a 80, x é igual a 80 dividido por 2, que dá 40. Eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do x, vou colocar 40. Ó. O primeiro, 40 mais 80, 120. E o segundo, 40 mais 20, 60. Vocês podem ver que 120 mais 60, 180, eles são ângulos suplementares, tá bom? A gente falou em complemento e suplemento. Vamos ver esse probleminha aqui. Um ângulo mede 60, calcule o seu complemento e o suplemento. Gente, complemento é o que falta o ângulo para chegar a 90. E suplemento é o que falta o ângulo para chegar a 180. Então, vamos lá. Complemento, 90 menos x. X seria o ângulo. No meu caso, aqui é 60. Sempre o complemento de um ângulo é 90 menos x. Como é 60, 90 menos 60, 30. Suplemento é o que falta o ângulo para chegar a 180. 180 menos x, que no nosso caso, x é 60. 180 menos 60, 120. Tá bom, gente? Aí nós temos o complemento e o suplemento. Outra coisa também, a gente falou muito em monômio e polinômio, né? Então, eu botei dados monômio, aí é um monômio primeiro, né? Que é um termo só. A letra B é outro monômio e a letra C, como tem dois termos, x2y é um termo e 4 é outro termo. A gente separa por operações de soma e subtração para saber, tá? Eu peço o grau de A. Lembra como é que é grau do monômio, gente? É somar os expoentes das letrinhas. Então, aqui é 2. Aqui, quando não tem, é 1. 2 mais 1, 3. Então, ele é do terceiro grau. Parte literal e coeficiente. Vamos lembrar. Coeficiente é o número. O número aqui é menos 1, ó. Quando não tem nada, aqui é 1. Como tem menos, é menos 1. E a parte lateral, a literal é suas letras com seus expoentes. Tá bom? Na letra B, eu peço A mais B. Então, eu vou pegar quem é o A, coloco ali, mais o B. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem o mais, ele não muda o sinal de quem vem depois? Então, quando eu tiro do parênteses, fica exatamente igual. Menos x2y, menos 5x2y. Eu posso somar esses dois? Posso, porque eles são termos semelhantes. Olha só. Tem a mesma parte literal, senão eu não poderia. Então, aqui é menos 1, o coeficiente, aqui é menos 5. Menos 1, menos 5. Dá menos 6. E repito a parte literal, tá? Para subtrair, vamos lembrar. Repete o A menos o B. Só que o menos, ele troca o sinal de quem vem depois. Por isso, quando eu tirei do parênteses, aqui virou mais. Tá bom? Como é que eu faço? Eles são semelhantes? São. Então, eu posso somar. Então, eu pego o coeficiente daqui e o coeficiente daqui. Menos 5 mais 1 dá mais 4. Opa, tem um errinho aqui. Desculpem. Porque sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Mais 4, x2y repete a parte literal. Tá bom? Bom, para multiplicar, como é que eu multiplico? Eu multiplico coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, vamos lá. Na multiplicação, menos com menos dá mais, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é o sinal. Sinais iguais, positivo, diferentes, negativo. Agora, aqui é 1. Quando não tem nada, é 1. Então, eu vou lá. 1 vezes 5, 5. E aí eu vejo as letrinhas. Só que aqui, x2, ó, x e x. Lembra que eu vi com vocês que para multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes? Por isso que ficou 2 mais 2, 4. E o y também, ó, y e y. O expoente daqui é 1 e daqui é 1. 1 mais 1, 2. Tá bom? Depois eu peço A mais C. Estou pegando um monômio e estou somando com o polinômio mais o C, tá? Vou tirar do parêntese, menos x2y, mais não troco o sinal de quem vem depois. Quem que eu vou poder somar aqui? Só os dois, porque são termos semelhantes. Então, aqui eu tenho menos 1 e mais 1. E repito a parte literal. O 4, coitadinho, vai ficar lá sozinho, tá? Menos 1 mais 1 dá 0. E 0 multiplicado por qualquer número é 0. Por isso que sumiu isso aqui, ó. E 0 mais 4, 4. Tá? A vezes C. Eu tenho A vezes o C. Aqui, gente, a gente vai aplicar a distributiva. Lembra? Multiplicação de um monômio por um polinômio. Primeiro eu vou olhar os sinais. Sinais diferentes, negativo. Ó, eu fiz até devagarinho aqui para vocês verem. Ó. Aí eu fiz x2y com x2y. Então ficou ó, 2 mais 2, 4. Ó. 1 mais 1, 2. Eu fiz até devagar. Ó. Depois, sinais diferentes, negativo. 1 vezes 4, 4. E aqui, como não tem mais ninguém, repetiu o x2y, tá?
Por isso que ficou menos 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2, menos 4x2y. Não posso fazer mais nada, porque eles não são o quê? Semelhantes, tá bom? Depois eu peço o grau de C. Vou pegar lá o polinômio. Grau de polinômio é o seguinte, a gente tem que pegar o grau de cada monômiozinho que compõe ele. Então, por exemplo, aqui eu sei que é do terceiro grau, porque o expoente daqui é 2, aqui é 1. E aqui é 0 grau, porque não tem parte literal. Então, qual é o maior? Terceiro grau. Então, esse polinômio é do terceiro grau. Calcule o valor numérico do monômio A para x igual a 2 e y igual a 3. Gente, é só substituir. No lugar do x eu vou colocar 2 e no lugar do y eu vou colocar 3. Está lá o monômio. Menos x2y. Então, no lugar do x eu vou colocar 2. Por isso que ficou 2 ao quadrado. E no lugar do y eu vou colocar 3. Tomem cuidado com o seguinte. Ó, o x é 2. Esse menos fica do lado de fora, tá? Então, 2 ao quadrado é 4, porque o menos está do lado de fora. Se eu tivesse aquele sinal tudo junto, menos 2 ao quadrado seria 4, mas então vai ser menos 4, porque o 2 ao quadrado é 4 e o menos continua, tá? Vezes 3. Menos 4 vezes 3, menos 12. Esse é o valor numérico, tá bom? Bom, vamos lá. Depois eu peço para vocês calcularem essa multiplicação desse polinômio por polinômio. Vamos lembrar. Eu multiplico cada um deles. Eu vou pegar o x, vou multiplicar por cada um que tiver aqui. Depois eu vou pegar o 4, vou multiplicar cada um que tiver aqui. Eu vou fazer distributivo. Então, vamos lá. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Por quê? O que a gente faz? A gente repete a base e somos expoentes. 1 mais 2, 3. X vezes x, x ao quadrado. Ó. X vezes 5, 5x. Depois o 4. 4 vezes x2, 4x2. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. Agora eu vou ver os termos semelhantes. Tem algum x3? Não. Então, repete. Tem algum x2? Tem. Tem esse e tem esse. Só que o coeficiente daqui é 1, daqui é 4. 1 mais 4, 5, repete a parte literal. Tem algum x? Tem, ó, 5x com 4x. 5 mais 4, 9. 9x. E o 20, coitadinho, tá sozinho e repetiu. Não pode fazer mais nada, porque eles não são termos semelhantes, tá bom? Vai ficar assim. Depois eu tenho um aqui, desculpem, é aqui, que eu vou fazer uma divisão de polinômio por polinômio. Olha, tá completinho, ó, 3, 2, 1, 0, tem que ver os graus, e 1, 0, tá completo. Então, vamos armar a continha. Gente, vamos lá, esse aí que é mais complicadinho. Eu pego sempre o primeiro com o primeiro, então, x3 dividido por x, ó, são 2, ó. 2, eu abaixei aqui, porque aqui tem 2, tá? x3 dividido por x. Tá aqui embaixo todos os cálculos, ó. x3 dividido por x, para dividir potências de mesma base, repito a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2, tá? E aí eu vou pegar esse x2 e vou multiplicar por esse divisor aqui, tá? Então, fica x2 vezes x, x3, x2 vezes menos 2, x2. Opa, um errinho aqui. Aqui eu botei certo, não botei certo, foi aqui. Tá lá, tá? E toda vez que eu trocar o sinal, toda vez que eu passar para lá, eu vou ter que trocar o sinal. Então, por isso que ficou, ó, menos x3 mais 2x2, tá bom? x3 com menos x3 dá 0, então cortei. 2x2 com mais 2x2 dá 4x2. Tá aqui. Agora eu abaixo o próximo. Abaixei o 5x. Tá bom? Sempre o primeiro dividido pelo primeiro daqui. Então, 4x2 dividido por x, ó. Que dá 4 dividido por 1, 4. E 2 menos 1, 1. 4x. Tá? Coloquei lá o 4x. Tá vendo aqui? Aqui. Tá? Agora eu vou multiplicar 4x por x menos 2, ó. Tô fazendo devagarinho aqui para vocês verem. Aí eu multipliquei 4x por x, 4x ao quadrado, e 4x vezes menos 2, menos 8x. Passou para lá, trocou o sinal. Então, fica menos 4x2 mais 8x. Mais 4x2 com menos 4x2 dá 0. Sumiu. 5 mais 8, 13x. Vou abaixar o último aqui, que é o 4. Sempre o primeiro dividido pelo primeiro. Então, 13x dividido por x, que dá 13. Porque vai ficar 13 dividido por 1, 13. E aqui vai ficar x dividido por x, dá 1. Porque lembra que é 1 menos 1 dá x elevado a 0, que é 1, tá? Então, vou botar o 13 lá. 13,
que multiplica x menos 2. 13 que multiplica x menos 2. Então, vamos lá. 13 vezes x, 13x. 13 vezes menos 2, menos 26. Quando vem para cá, troca o sinal. Menos 13x mais 26, tá? Cortou o 13x com menos 13x, 4 mais 26 dá 30, tá? Então, olha só, quem sobrou, qual foi o resto? 30. E qual é o quociente? X é o quadrado mais 4x mais 13. Tá bom, gente? Bom, olha só, gente, ainda faltou eu ver uma revisãozinha de divisão de monômios, tá? Que eu não vi com vocês e potência. Eu vou dar mais uma olhadinha depois. Mas nesses exercícios aí, ó, para casa, exercícios da apostila. 120, página 120, eu já tinha passado isso, mas estou retornando a passar, que na próxima aula eu vou corrigir. Página 120, 122, 124, 127, 129, mas o 129 vocês façam até o número 3. E aí eu vou corrigir tudo, lá tem revisão também de divisão de monômio, tudo isso aí que a gente viu, tá bom, gente? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, eu espero que tenha ajudado, tá? Porque eu parei um pouquinho a matéria para poder fazer uma revisão de tudo com vocês. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso